Apresentação: Carol Camurugi. Cola que é sucesso, sextou em grande estilo. Isso mesmo. Hoje eu tô com uma convidada para lá de especial. Ela que é doutora referência aqui no estado do Espírito Santo. Doutora Francine De Polo. Seja bem-vinda ao meu podcast. Obrigada, Carol. É uma honra estar aqui. Agora fala um pouquinho da sua especialidade pra gente. Eu trabalho com benefícios de INSS, especialmente o benefício de prestação continuada, que é o mais conhecido como LOAS, que é destinado a pessoas com deficiência e pessoas idosas. Então é uma necessidade, a gente trabalha muito com pessoas carentes, que têm essa necessidade desse benefício, e está sendo muito legal essa experiência. Mas antes da gente falar um pouquinho da sua especialidade, como tudo começou assim? A Francine lá no início, né, em busca lá pela advocacia. Olha, começou assim com um desejo, assim, quando eu estava adolescente, começou com um desejo de fazer algo importante, algo relevante, e eu vi que a advocacia combinava comigo. E aí eu prestei vestibular, consegui entrar na universidade, e logo depois que eu me formei, eu ainda fiquei muito em dúvida sobre o que eu queria fazer. Depois que eu comecei a estudar essa área do direito previdenciário, vi como que eu podia ajudar tantas pessoas, aí o negócio fluiu, eu me apaixonei e não quero outra coisa. E agora, assim, você escolheu, né? E é um dom, né? Porque trabalhar não deve ser fácil, né? E assim, você vê assim, ajudando tantas pessoas. Conta um pouquinho pra gente. Olha, assim, é muito impactante, porque assim, a gente vê realmente a diferença na vida de uma pessoa, na vida de uma família, né? Porque muitas vezes a gente chega aqui com uma pessoa com uma dificuldade terrível, pessoa lidando com problemas de doença, sabe? Nas piores condições possíveis, impensáveis. E aí trabalhar com esse tipo de público, a gente precisa de muito, muito carinho, muita humanidade. E, nossa, estar nesse lugar de fazer o bem ao outro, né? Estar nessa profissão é um privilégio. Então eu acho, nossa, eu acho lindo, né? Acho lindo e é uma paixão para mim. E quando a gente pensa assim, só na deficiência. Não é, né? Assim, tem vários tipos. Não sei se encaixa o autismo, vários outros. Você pode falar um pouquinho pra gente? Claro, com certeza. Esse benefício não é só o benefício do LOAS, ele não é só para pessoas com deficiências físicas, né? Mas todo tipo de deficiência intelectual, sensorial, inclusive doenças graves, que também são equiparadas, né? A lei iguala a pessoa com doença grave a uma pessoa com deficiência. Então, se ela for uma pessoa de baixa renda, tiver necessitada, pode ter esse auxílio do governo, sim. E qual a importância da pessoa que está passando por exemplo, uma amiga minha, ela, muito jovem, né? Porque você pega muita gente jovem, né? Porque às vezes pensa assim, e ela tem uma doença que não me recordo agora. Ai, gente, aquela que mental, que eu acho que você não consegue movimentar os braços, as pernas, esclerose múltipla. Com 24 anos, doutora. E aí, desespero, ela já não andava mais de muleta, então ela conseguiu entrar. Só que ela teve uma dificuldade, porque ela não foi atrás do profissional correto. Qual a importância de você escolher realmente o advogado correto nesses casos? O especialista, ele encurta o caminho. Então, você compra tempo na hora que você contrata um advogado especialista. Ele vai fazer tudo para você, você não vai quebrar a cabeça com o governo, com o médico. Ele vai te indicar todos os passos, todos os caminhos, e você vai conseguir muito mais rápido o benefício que você está precisando. Então, eu sei que a gente não pode falar o nome, né, porque é antiético, mas assim, você lembra, assim, do seu primeiro cliente e a satisfação dele conseguir através de você? Acho que isso é gratificante, né? Nossa, com certeza. Eu lembro do meu primeiro cliente, foi um caso bem atípico, um caso de câncer de mama de um homem. E ele estava realmente, assim, numa situação... Ele estava numa situação bem crítica com a família, imagina, já não podia mais trabalhar. Era um senhor de mais ou menos uns 50 e tantos anos. Mas ele estava ativo, né? Ele estava trabalhando e ele já não conseguia mais trabalhar para prover para a família. Então era uma dor muito grande para aquela família. Além de ver o pai doente, não ter provisão ali, não ter, né, o recurso. E aí quando a gente conseguiu
o benefício, assim, transformou completamente a vida da família, sabe? E deu dignidade, né, no fim da vida para essa pessoa. Isso foi muito gratificante. E teve alguma situação, assim, bem complicada que você falou assim, caramba, será que eu vou conseguir? Que deu aquela dor de cabeça de você ir, ai, meu Deus, e o cliente lá cobrando, porque nem tudo é muito fácil, né? Sim, com certeza. Às vezes a gente nem acredita no que o cliente está dizendo, né? Então, assim, muitas vezes a pessoa vem com uma necessidade, às vezes a gente não está confiante naquela situação, mas a gente bota ali confiança, bota um voto de confiança na pessoa e a coisa dá certo. Aconteceu vários casos assim, né? Ou o cliente às vezes não está confiando no nosso trabalho, acontece também, né? Não está muito, né? Está meio suspeitando. E aí depois lá na frente dá certo e todo mundo fica feliz aí no final. E passa um filme na sua cabeça, né? Porque você é tão jovem, assim, pela sua profissão, destacando. Você que foi premiada recentemente, né? Como advogada mais lembrada, e o prêmio que você recebeu, Mulheres de Valor, não é isso? Isso, foi muito especial esse prêmio, porque assim, nesse ano eu inaugurei meu novo escritório, um escritório dos sonhos, que eu desejei por 10 anos. Então, esse prêmio veio para poder, assim, realmente lembrar, né? Assim, reforçar ainda mais essa conquista, que foi muito especial para mim. E aí as pessoas votam mesmo, ali as pessoas votam. Eu faço a cobertura, já recebi, e é lembrado. Então, assim, isso é uma recompensa que não tem tamanho, né? Nossa, é maravilhoso, maravilhoso. E seu escritório fica onde hoje? Fica no Centro Empresarial Mochuara Offices, em Cariacica, do ladinho ali do Shopping Mochuara. Ah, então, gente, olha, facinho. Inclusive, a gente vai abrir uma caixinha de perguntas para vocês, que depois a doutora Francine vai responder, com certeza, para você que está assistindo a gente. Agora, o seu Instagram, a gente podia dar uma olhadinha, porque eu sei que você dá várias dicas ali, né? São um conteúdo riquíssimo. E, assim, tem casos também que são, no caso, passageiros, que depois a pessoa retorna, não é? Uhum. Por exemplo, de psiquiatra, por exemplo, que a pessoa está no momento ali de surto ou de depressão, e depois ela pode voltar a trabalhar normalmente. Sim, o auxílio-doença, ele se presta a isso. Ele é um benefício que ele é temporário, para a pessoa se cuidar, ir lá se tratar. E muitas pessoas também têm dificuldade e precisam, né, muitas vezes, recorrer ao advogado para poder lutar por esse benefício. A gente também trabalha com isso e tem casos maravilhosos, experiências maravilhosas com nossos clientes. Olha lá, vamos lá no Instagram da doutora Francine, Francine com I no final, _de_polo. Aí você dá algumas dicas ali, pode recorrer, vamos lá, se você sofreu um acidente de trânsito, você sempre, todo dia você faz um vídeo? Eu costumo aqui gravar toda semana, gravo vários vídeos para alimentar as redes sociais e instruir o meu público para estar sempre lá. Uma pergunta legal essa que você fez ali, né? Que, deixa eu ver se eu volto ali. Volta lá para mim, Alexandre, por favor. Trabalhei doente, né? E será que eu posso recorrer do INSS mesmo estando no trabalho? Sim, com certeza. Acontece demais. A pessoa lá pegou um atestado, ficou sem trabalhar, só que a perícia do INSS é marcada para muito depois. A pessoa às vezes fica sem receber. Às vezes ela acha que voltou ao trabalho e vai ficar por isso mesmo, vai ficar sem receber. Mas não. A pessoa que ficou em atestado pode recorrer. Se ela tiver acabado o atestado, ela volta para trabalhar, depois ela faz a perícia direitinho e vai dar certo, ela vai conseguir. Olha, ele tem várias perguntas. Não posso ir na perícia, e agora? E o que acontece quando a pessoa não vai? É muito comum isso, né? Mas o que a gente sempre recomenda é a pessoa se planejar, se antecipar. Acontecem imprevistos, né? E aí, hoje em dia, já tem esse recurso de remarcar a perícia, que é um recurso muito bacana. No caso, a pessoa, até o dia da perícia, se ela vê que ela não pode comparecer, ela pode ligar lá no INSS e remarcar, não perder o pedido. Tem alguma imagem desse escritório lindo pra gente? Da onde? Tem sim. Vamos ver. Aqui, ó. Tô curiosa agora, lá, ó. Olha, gente, que todo... Eu acho que, né, quando você realiza esse sonho, olha só que escritório lindo. É só você que trabalha lá? Sim, eu tenho uma equipe, eu de advogada, mas eu tenho uma equipe de mais 5 pessoas ali me auxiliando. A gente tem uma equipe muito capacitada, qualificada para atender bem os nossos clientes.
Olha aí a equipe. E assim, é muita demanda, porque eu acho que essa parte, né? É a demanda, assim, você tem muitos clientes. Enorme, graças a Deus, graças a Deus. Porque, assim, muitas pessoas têm dificuldade com o INSS por falta de conhecimento ou porque o próprio INSS, né, não informa, não dá a informação que deveria. E não há desconhecimento mesmo da lei, das regras de como funciona o pedido de benefícios. Então, o advogado encurta esse caminho. Encurta, porque se depender do INSS, eu vou te falar, por exemplo, quando eu estava grávida, eu tive placenta prévia total, que é gravíssimo, assim, eu quase morri no parto, né, minha filha. Eu tive que ficar um tempo sem trabalhar, né? E na época eu trabalhava na revista e eu tive que nossa, foi uma dificuldade, tive que ir várias vezes, porque a gente já passa por um momento de fragilidade, né? Eu quase morri no parto, estava com a filha da UTIM, que ela nasceu de 31 semanas. Então, assim, se eu tivesse buscado apoio, na época minha filha não era advogada, e se eu tivesse buscado apoio, acho que eu sei isso muito melhor. Mas pode ter certeza, é isso aí, é justamente para você viver esse momento e estar bem assessorada dos seus direitos. Tem um tema ali que você acha importante, que a gente fala aqui hoje, que todo mundo, assim, quer saber? Muita gente quer saber quem é que tem direito ao benefício, né? Que é o que a gente até trabalhou no começo. Quem é que tem direito ao benefício? Não é só a pessoa com deficiência, né? O BPC ele é para pessoas com deficiência e com doenças graves também. Mas ele também é para os idosos. Para todos os idosos com 65 ou mais, seja mulher ou homem, seja de baixa renda, que não possa se manter. Independente do tempo que já trabalhou, se não trabalhou. Se não tiver condição de aposentar, a pessoa pode ter um benefício do governo. E aí, como que ela faz? Como que ela deve fazer? Ela deve, primeiro, providenciar toda a documentação necessária. Se for o caso de saúde, laudos médicos, né? Se for o caso do idoso, ela precisa ter a inscrição no CadÚnico, ela precisa ir lá no CRAS, fazer todo o registro, todo o cadastro lá. E se né, for interessante para ela, procurar um profissional, um advogado especializado, para poder dar entrada nesse benefício e todo esse acompanhamento até sair o benefício, até ela botar dinheiro na mão. Eu fico imaginando a ansiedade desse seu cliente. Não é? Porque para poder receber, às vezes demora muito, às vezes depende. Como é que é? Isso, assim, o benefício vai depender do tipo de benefício, do tipo de caso. Mas, como eu te falei, o profissional especializado, a gente já tem o calo no pé. Então, a gente já encurta o caminho, a gente já sabe aonde que a gente vai ter obstáculo. Então, a gente já trabalha para poder tirar esses obstáculos e a concessão ser muito rápida. E quando você for moço, já sabia o que você queria? Tipo assim, você passa uma tranquilidade tão boa pra gente não falar, assim, sabe? Uma segurança daquilo que realmente você conquistou e você quer. Então você já sabia, você já chegou a ficar em dúvida? Não sabia de jeito nenhum. No começo da faculdade foi muito sofrido, assim. Eu não sabia se eu queria concurso, se eu queria advogar, se eu queria empreender. Eu tive muita dúvida, assim. Eu fiquei advogando um tempo, vi um pouquinho de tudo, né? Eu tinha loja, eu também empreendia no comércio. Você era do comércio? Sim, eu era do comércio. Meus pais, eu cresci no comércio dos meus pais, então eu empreendia nessa área. E aí, quando eu fiz o direito, eu fiquei, assim, muito em dúvida depois que eu saí da faculdade, né? Mas aí eu fui estudando, as pessoas começaram a me procurar, e essa foi uma área que eu comecei a estudar, mas foi amor à primeira vista. Eu me apaixonei mesmo, tanto que todas as minhas especializações são nessa área. E hoje, né, o escritório, graças a Deus, trabalha só com isso. E agora eu falo assim, quando você escolheu, aí você falou assim, gente, é isso que realmente eu quero. E assim, algumas pessoas já falaram assim, doutora, você faz isso também? Ou não, você só realmente em perícia. Sim, a gente trabalha, eu me dedico exclusivamente a isso, porque eu acredito que a gente atinge a excelência quando a gente se especialista e segue aquele. Isso, então, alguém que pede em outras áreas, às vezes pede um recurso, o que a gente pode fazer é sempre indicar parceiros estratégicos. Auxiliar, né? Isso, a gente não deixa o nosso cliente na mão. A gente sempre indica um parceiro estratégico, pessoas competentes que a gente confia, para auxiliar nosso cliente em outras áreas de atuação também. E você pode dar um spoiler para a gente, o que você programa aí para esse ano? Olha, esse ano eu tô com uma programação bem especial de aumentar o escritório, de maior ainda, olha, gente, que sucesso!
incluir outras áreas de atuação, né? Justamente incorporar outros advogados para poder a gente prestar. De botar outros segmentos. Isso, A trabalhar. família. Isso, trabalhar com outros segmentos, né? Claro, com um especialista, uma pessoa competente para trabalhar na área. E você falou ainda de que você vai sair em revista, você sempre está na mídia. Eu acho que é isso, né? As pessoas que têm que estar mostrando o seu trabalho para as pessoas conhecerem quem é Francine De Polo. Sim, sim. A gente tem, além das entrevistas que a gente deu no prêmio, em breve a gente vai ter também revista, a gente vai ter algumas publicações, né? E podem esperar que eu vou anunciar. Gente, eu tive uma ideia incrível para a Francine aqui agora. Porque, assim, sabe que eu tenho um programa na Rede TV, Cola que é sucesso. Sim. E eu preciso de uma advogada para dar umas dicas. Nossa! Se você puder me dar essa honra de participar desse quadro Total! da Rede TV dando, né? Porque eu acho que você passa tranquilidade e segurança no falar. Ai, eu te agradeço. E ela tá aqui nos bastidores falando assim, tá vendo como é que ela fala bem? Não gaguejou nenhuma vez, gente. Perfeita. Volta lá no Instagram, produção, porque tem uns temas ali que eu achei bem interessante. Porque nessa parte é muita coisa que engloba, né? Sim. A gente acha que é tudo assim, só entrar no INSS pronto. Não, não. E não é, não. Tem muitos O que você botou ali da Gretchen, gente? Ali, ó. Doutora, contribuir com o mínimo a vida toda. Tem alguma chance de eu ganhar o teto da aposentadoria? Aí o advogado, né? Meu Deus, não tem como, né? A pessoa nunca contribuiu. Tem esse caso. Tem casos também da pessoa nunca contribuir e conseguir um benefício. O caso da brincadeira ali é que a pessoa sempre contribuiu baixinho e quer aposentar com um valor alto. Aí não dá. Mas também tem muitos casos. O caso da pessoa que nunca contribuiu, ele se encaixa justamente no BPC Loas, que é justamente o benefício destinado a pessoas de baixa renda. Se a pessoa nunca contribuiu, não tem um benefício de aposentadoria, ela pode pedir o BPC, no caso de ser idoso. E agora aquela pessoa que às vezes, por esquecimento mesmo, às vezes não pensa em contribuir, trabalha por conta própria, né? E o que acontece nesse caso? Então, tem vários segredos aí que a pessoa pode fazer. Se ela tiver um registro profissional, ela pagou lá atrás, pode ser interessante ela pagar contribuições em atraso, tem que avaliar o caso, né? Mas, em regra, com 65 ela vai ter direito a um benefício, no caso dela não ter a gente renda. pensa que não acontece, acontece. Demais. A pessoa cair no esquecimento, fala, depois eu faço, depois eu pago. E vai, e acabou que já está com 65 anos, e agora? Sim. Por sorte, a lei tem esse benefício. Vamos falar de viúva, gente. Viúva é um tema que você falou, viúva que recebe pensão tem direito à revisão. E isso é muito comum, né? Muitas pessoas recebem pensão por morte, só que muitas vezes a aposentadoria que gerou a pensão poderia ser revisada, poderia ter sido melhorada enquanto o falecido estava vivo. Se ele faleceu e não pediu, a viúva pode pedir, né? Então, tem jeito sim, tem que procurar um especialista para ver se é o caso, mas pode aumentar a renda sim, pedindo revisão. E agora, e se a viúva casar, ela perde? Não, de jeito nenhum, mas essa regra só se aplica ao INSS. Tá? Então, tem vários órgãos aí, por exemplo, às vezes a pessoa trabalha para o governo, para alguns municípios, e existe essa regra expressa de que casar perde. Então, para o INSS hoje, isso não acontece, não tem nada na lei dizendo isso. Acho que tem ainda, uma atriz, hoje, se não me engano, vai ter Proença o nome dela, eu acho que é isso. Ela não pode casar, porque senão ela perde benefício, acho que é do pai, se eu não me engano, não é isso? Isso, ela tem um pai, acho que foi desembargador da justiça, né? E ela está sendo beneficiada por uma lei muito antiga. Hoje em dia não tem esse tipo de lei, que é a pensão especial para filhas solteiras, né? Então, no caso dela, é uma lei muito antiga. Então, ela está protegida pelo direito daquela época. Então, se ela casar, aí, no caso, ela perde. Exatamente. Entendi. Vamos lá. Qual o tema aí legal para a gente falar aqui, doutora? Tem muita coisa. 3 erros. O que é 3 erros ali que você colocou? 3 erros que você não pode cometer no seu pedido de aposentadoria. A gente dá dicas, né, de documentação, do que não pode faltar. Geralmente, carteira de trabalho, né, um documento tão simples, né? E muitas vezes a pessoa não leva, faz o pedido e não leva a documentação pertinente, né? Não leva a documentação necessária que a lei exige. E é isso que atrasa muitas vezes o benefício, faz o benefício ser negado, né? E aí o conhecimento que a gente, né, dissemina é justamente para isso, para a pessoa estar orientada a fazer tudo certinho desde o começo.
Abaixa um pouquinho. Sobe um pouco. Acho que eu vi um lá em cima. Lá em cima que ela postou. Que deu bastante curtida. Cadê, doutora? Deixa eu ver. Artrose. Será que a pessoa aposenta no INSS? Também, né? Também, artrose, se ela for incapacitante, se impedir você de trabalhar, com certeza, você pode encostar, ou se for o caso, até aposentar por invalidez. Mas aí no caso não tem, por exemplo, não pode trabalhar no serviço, mas às vezes em home office. Não tem esse caso que às vezes acontece? Tem sim. Por exemplo, pessoas jovens, o INSS não costuma aposentar, ele costuma reabilitar, que é o quê? Dar um curso para a pessoa se profissionalizar. Então, ela não vai poder trabalhar com peso, agachar, não vai poder, né, trabalhar no serviço mais braçal, mais pesado, mas ela pode ser reabilitada, estudar para trabalhar no escritório, né, trabalhar em casa, tudo mais. Aí, ó, deve entrar com ação judicial contra o INSS? Isso é muito importante, porque muitas vezes a pessoa acha que recorrendo, porque o INSS nega, a pessoa ainda pode recorrer ali, né, fazer um recurso para poder reverter a decisão. Muitas vezes dá certo, só que demora muito, né? E a gente tem, né, e por incrível que pareça, né, nessas matérias de INSS, a justiça tem sido um pouco mais rápida. Doutora, tá chegando umas perguntinhas aqui pra gente, que, na verdade, assim, explica um pouquinho melhor, assim, né, porque eu fui puxando aqui, uma conversa puxa a outra, sobre o LOAS, para quem tá em casa. Esse benefício, ele chama benefício de prestação continuada, né, ele é apelidado como LOAS por causa do nome da lei, que é a Lei Orgânica da Assistência Social. Então, é o apelido dele, LOAS. Ele é destinado especialmente, é um benefício do governo para pessoas com deficiência ou pessoas que têm doenças muito graves. Por exemplo, a pessoa, um amputado, uma doença física, uma pessoa que é monocular, uma deficiência ali visual, uma pessoa com autismo, ou uma pessoa com uma depressão grave, também se encaixaria, com fibromialgia. Então, todas essas doenças, né, que incapacitam, tiram a pessoa do mercado de trabalho, ela não pode mais trabalhar, doenças, né, realmente graves, que não deixam a pessoa ter o seu próprio sustento, ganhar seu próprio sustento, podem dar direito ao LOAS, né? Então, é isso no final das contas. Se a pessoa realmente não tiver condição de trabalhar, por causa de saúde, ela pode ter direito ao LOAS. Tem outra perguntinha aqui, Alexandre. Eu vou fazer uma pergunta, porque eu acho que é direcionada no seu caso, que eu acho que é interessante, eu falar para a Lana fazer. No caso, quando uma pessoa coloca você como empresária e depois você não tem esse direito. Eu não vou falar seu nome, mas uma pergunta, né? Isso aí. Você tem direito. Por exemplo, uma pessoa já tem 62 anos, já trabalhou muito tempo da vida dela, porém, a pessoa usou o nome dela para ser uma empresária, ser responsável, né? Ela é tia dessa pessoa e usou. E agora ela não consegue ter essa aposentadoria. O que ela deve fazer? Olha, primeiramente, ela precisa ver como é que está a situação dessa empresa, né? Porque empresa gera dívidas, então ela precisa regularizar essa situação, procurar na Receita Federal, Estado, ver se está tudo certinho. E eu recomendo sempre dar baixa nessa empresa. E aí depois fazer o procedimento de aposentadoria, se for o caso, ou de LOAS, se for o caso da pessoa. Que então tem que dar baixa primeiro. Ela não pode continuar, mesmo que ela não tenha assim, só com o nome, ela tem que dar baixa. Eu recomendo sempre dar baixa, porque a empresa é um compromisso. Isso aí pode virar uma dívida. Então ela precisa regularizar essa situação. Regularizar, inclusive, com as contribuições do INSS. Se ela conseguir fazer isso, ela vai lá e vai conseguir aposentar. E ela pode começar agora? Pode sim. O bom é fazer o quê? Desde já, contratar um especialista para fazer tudo isso. Para ver o custo-benefício, se vale a pena, né, ela fazer, quando que vale a pena fazer. É importante o especialista estar acompanhando para ela não ir lá, às vezes, pagar uma coisa que não deve. E agora, já teve clientes assim que realmente usam disso para poder assim, ter esse benefício sem realmente não ter o direito? Muita gente tenta, né? Mas eu acredito assim que existe... Não por maldade, às vezes porque pensa que tá no momento e não tá. Sim, muitas pessoas, claro, né? Mas assim, muitas vezes, às vezes incompreensão, às vezes uma fé. Mas às vezes pela incompreensão, acha que tem o direito, vai e pede.
mas acaba não passando na perícia, muitas vezes, aí o benefício é negado. E aí, e quando a pessoa, assim, às vezes, está trabalhando e não sabe que realmente ela está passando, e aí? Realmente é orientar essa pessoa. Ela precisa de informação e conhecimento dos direitos dela. Sem informação e conhecimento, ela não vai atrás, né? Porque o INSS, ele não vai atrás da pessoa. É a pessoa que precisa ir até o governo e fazer o pedido. Então, é importante ela estar conhecendo seus direitos. Por isso que é importante compartilhar tudo que a gente sabe, né? As nossas informações para orientar as pessoas. E vamos lá, tem mais umas dicas ali. Ó, sobe um pouquinho, Alexandre, acho que é um dos primeiros que eu vi. Estava vendo antes de vir para cá. Ó, existe limite de idades? Não existe. Para a pessoa com deficiência, a gente pode ter um benefício até para uma criancinha, um neném, né? Se ele nascer com uma doença grave... a partir de neném? Sim, se ele tiver uma doença grave diagnosticada, que vai impedir, que vai limitar, né, a vida dele, o normal, por mais de 2 anos, né, já tem essa estimativa pela medicina, pelo diagnóstico dele, ele pode ter o benefício, desde que nasceu, né? Basta ir lá pedir, fazer todo o procedimento, né, lá no INSS. Gente, que olha, isso eu não sabia, tá vendo? Jornalista aqui, olha, vou saber de tudo agora. Estrangeiro no Brasil tem direito? Tem muita gente que não sabe, mas a nossa lei é uma lei muito boa para estrangeiro, né? Veio, assim, se enquadrou em uma das situações da lei, ou na deficiência, ou na idade, pode ter o direito ao lousa também. E se for o contrário, que brasileiro que está morando fora? Aí não consegue, tá? Esse benefício ele é para pessoas residentes no Brasil. No Brasil. Se quiser ir para o exterior, infelizmente, fica sem o benefício. Vamos lá. Vamos descer, vamos subir. Deixa eu ver. É uma frase que você colocou ali, ó. Aqui, ó. Desce um pouquinho. Quando Deus der você um novo começo, não repita os mesmos erros. Isso é importante. Fala um pouquinho dessa frase pra gente. Essa frase é importante por quê? Porque na nossa jornada a gente, né, encontra desafios, obstáculos e a gente comete erros também, né? Nós somos humanos. Então, sempre que a gente puder recomeçar, para mim, meu novo escritório é um novo começo. Eu saí de de uma situação conturbada e esse escritório, né, foi um recomeço para mim. A minha equipe é um recomeço para mim, minhas novas amizades são um novo recomeço para mim. Então, está sendo um momento muito especial. E ela fala com os olhos, assim, bem brilhantes mesmo. Eu queria, doutora, que você falasse para as pessoas que estão começando agora no direito. Tem pessoas que às vezes é bacharel, ainda nem passou a na UB, que isso é muito difícil, eu sei. Eu tenho uma filha. E assim, e para você que conquistou tudo isso, qual a mensagem que você deixa para elas? Que não é fácil, né? Tem muita concorrência, tem um mundo onde está difícil, mas com muito trabalho, credibilidade você chega. Sim. Primeiro, se apaixone e não desista. Né? O segredo de você conquistar alguma coisa é ter consistência, é insistir, acreditar em você, acreditar na sua paixão e você vai ver que no final você vai ser recompensado. Vamos fazer um bate-bola aqui pra gente finalizar o nosso podcast. Viu como é que passa rápido? Com certeza. Família. Família é tudo. Deus acima de tudo. Uma coisa que você ainda almeja, que você vai ainda conseguir? Ser inspiração para as pessoas. Já é. E agora, medo. Acho que medo de não ser relevante, né? De não cumprir a minha missão. De falhar na minha missão. Uma frase. Vou deixar uma bíblica. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Amém. Tudo é possível. E um sonho? Acho que sonho seria mostrar para as pessoas que elas têm uma missão, né? Ser esse tipo de pessoa, que elas têm uma missão, que elas podem cumprir o seu propósito aqui. Né? Todos nós viemos para um propósito. Então, eu quero ser essa pessoa que desperta o melhor nas pessoas, que mostra para elas que elas estão, qual que é o caminho delas. E
E o que não pode faltar na bolsa da doutora Francine? De jeito nenhum. Acho que fone de ouvido. Fone de ouvido. O celular, pô, o fone não. Não, o celular também, né? Doutora, acabou o nosso tempo. Olha, eu queria agradecer muito. A gente tem, gente, Maravilhoso. tem muitas perguntas que vocês podem deixar pra gente. Inclusive no programa também, porque ela vai responder lá. Então, olha, muito obrigada. Você transmite, como eu falei mais uma vez, muita segurança. Você, né, não é à toa que foi premiada e reconhecida. E é isso aí, eu acho que é isso que é importante, gente. Advogados tem vários. Mas você escolher realmente a advogada certa, que vai te ajudar, né, naquilo que realmente você almeja. Obrigada, Carol. Estou honrada de estar aqui. Você é uma referência, uma inspiração. Sou muito sua fã e também é especial estar aqui. Vamos brindar, então. Olha que é sucesso e, ó, obrigada pela audiência, gente, ó. Vamos brindar ali, ó. Cola que é sucesso. Apresentação: Carol Camurugi.